Se você é como eu, um dia você já pensou que se as circunstâncias ao seu redor estivessem mais favoráveis, mais adequadas, se você tivesse condições praticamente perfeitas, então a sua vida seria mais fácil. Muitos de nós pensam dessa forma. Eu, quando converso com pessoas, seja com casais, com famílias, com indivíduos, a sensação que dá é que as coisas ao nosso redor não estão cooperando para que a nossa vida aconteça do jeito que nós gostaríamos que ela acontecesse. A gente pensa, se o meu filho dormisse mais cedo, se ele não acordasse tanto de madrugada, a nossa relação como casal poderia ser melhor, ou então a gente pensa que se as finanças estivessem em dia, se a nossa conta bancária fosse melhor, se todos os projetos que eu desejo estivessem acontecendo, então a minha vida estaria mais calma, eu estaria mais feliz, as coisas estariam mais adequadas, ou pode ser que um casal, uma família pense se o meu sogro, a minha sogra ou a minha tia não interferisse tanto na minha casa, a gente poderia viver melhor, enfim. Isso é um raciocínio sedutor e ele muitas vezes parece ser verdadeiro, principalmente porque ele traz uma suposta solução para nós, né, que é: se eu mudo o ambiente, então o meu problema se resolve, aquilo que é uma dificuldade para mim vai se dissolver. Mas eu quero te levar numa história que faz a gente questionar isso e nos leva, no mínimo, a refletir. Se o lugar perfeito realmente poderia nos dar uma vida perfeita. Quando a gente vai, por exemplo, na Bíblia, lá em Gênesis, nós vemos um primeiro casal que nasce numa condição perfeita. Você provavelmente já ouviu falar no Jardim do Éden. E qual é a história que está lá em Gênesis? Que Deus criou todas as coisas e, por último, colocou o ser humano. Ou seja, nós, a humanidade, nascemos num jardim pronto, numa realidade onde tudo funcionava. O único trabalho do homem era cuidar e cultivar uma coisa dada. E uma coisa dada que era uma coisa perfeita. Era uma realidade entregue. Eu não sei se você já parou para pensar que Deus só permitiu o homem sentir fome depois que já tinha alimento, né? Deus não é um ser atrasado que, porque Adão ou Eva sentiram fome, então agora ele reúne os anjos e fala assim: meu Deus, corre lá, arruma uma árvore, arruma um animal, porque nossas criaturas estão com fome. Não, Deus faz tudo bem feito, insere a humanidade num jardim pronto e só dá uma ordem para eles cuidarem, cultivarem, desfrutarem. E muitas vezes nós ficamos presos no raciocínio de que o jardim tem alguma coisa que falta, ou que, por exemplo, a ordem que Deus deu para nós foi a ordem de não comer. Mas a verdade é que a primeira ordem de Deus para a humanidade foi: coma. E talvez, até porque, muito provavelmente, a humanidade não comeu do que Deus mandou ela comer, é que ela acabou por fim comendo do que não deveria comer. Mas, voltando então para o contexto desse casal que nasce num jardim pronto, isso quer dizer que eles estão numa realidade sem ter tido infância traumática, sem ter tido maltrato de pais, sem ter tido um familiar que pode provocar algum tipo de emoção conflitiva ou difícil, sem traição, sem herança, sem disputa, sem pressão de trabalho. A única coisa mesmo era cultivar uma coisa que já estava feita, eles não tinham nem que fazer nada, era administrar, era cuidar, era ser mordomos fiéis, era ser bons cuidadores. Como meu amigo Paulo Borges Júnior gosta de dizer, com muito humor, o primeiro ser humano não tinha umbigo, sabe? Não tinha uma sogra ou um sogro difícil, não tinha trauma de família, o que as pessoas às vezes chamam de maldição hereditária, não tinha conta para pagar, não tinha uma conta de energia, não tinha uma conta de água, não tinha preocupação com financiamento de casa. O primeiro casal da humanidade estava numa realidade pronta e mesmo assim eles tiveram um problema. Eles tinham tudo aquilo que eu e você desejamos ter. Uma vida equilibrada, num jardim perfeito, uma vida sem passado, sem interferências, e ainda assim eles caíram. Ainda assim, sem nenhuma pressão externa, vamos dizer assim, sem nenhum ambiente hostil, sem nenhuma das desculpas que eu e você damos, ainda assim eles tiveram um problema. Por quê?
Porque o verdadeiro problema não está no nosso exterior. Nem um jardim perfeito foi suficiente para distribuir, para favorecer essa ideia que nós temos de que o lugar perfeito, ou o ambiente perfeito e totalmente controlado, vai me dar a vida que eu quero. Não. O jardim perfeito, na verdade, enterra a nossa ideia, que nós gostamos de proteger, de que o obstáculo principal da nossa vida está fora de nós. E isso é uma excelente reflexão para mim e para você. Primeiro, para eu identificar que existem crises dentro de mim e conflitos interiores e alguma coisa dentro de mim está quebrada, como dizia o grande Santo Agostinho, que o nosso coração é uma bússola quebrada e que nós fomos feitos para o Senhor e o nosso coração não se aquieta, não encontra satisfação enquanto não repousa no Senhor. E a outra coisa que essa afirmação nos mostra, né, de que há um problema dentro de nós e que não são as coisas fora que são um obstáculo à nossa felicidade, é a ter mais compaixão e misericórdia com o outro, que é tão limitado e tão quebrado por dentro quanto eu. Um dos maiores desafios, por exemplo, de um casamento é que o casamento é a união entre dois pecadores. Mas saber disso pode nos dar uma vida mais leve, uma vida rendida, uma vida que busca no Senhor que tipo de vida Ele tem para nós. Então, reconhece hoje que o obstáculo está em você, o obstáculo não está no seu cônjuge, não está no seu filho, não está na sua sogra, não está no colega da sua empresa, não está no seu patrão, não está no seu funcionário, o obstáculo está dentro de você. O nosso problema é um problema do coração, é o nosso desejo de autonomia, é um impulso que nós temos para gerir a nossa própria vida, os nossos projetos individuais, e mesmo dentro de uma relação que deveria ser uma comunhão, muitas vezes nós ainda somos dois indivíduos que repartem o mesmo ambiente. Isso pode acontecer no casamento. Quantos casamentos eu conheço? Pessoas que estão casadas há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, e que infelizmente ainda são dois indivíduos que repartem o mesmo ambiente. Eles ainda não avançaram para o que a Bíblia chama de se tornar uma só carne. Ao invés de ser comunhão, muitas vezes é competição, é concorrência, é comparação, e isso drena uma relação. Isso é o nosso desejo e senso de autonomia gritando, os nossos projetos individuais, o nosso senso de individualidade, é tudo isso gritando na nossa frente. Então, isso precisa ser tratado na nossa vida. Olhar para a nossa própria vida e para o que a palavra de Deus diz e constatar que nós temos um problema do coração. Os nossos problemas, né, não são fruto de cansaço, não é produto da pressão, não é fruto de um coração simplesmente que tem muitos sonhos, muitos desejos. Não, os nossos problemas são frutos de um coração que ainda não aprendeu a morrer para si mesmo. Os nossos problemas é que vem do facto da gente muitas vezes tratar a vida como se só existisse a gente. E como é que uma coisa dessa pode acontecer logo comigo? Que supostamente fiz tudo certo, estava no lugar certo, contribuí da maneira certa, fiz a minha rotina do jeito certo. Hoje em dia está na moda, então se fizer a rotina do jeito certinho, se você tiver tais hábitos, vai dar tudo certo. Ora, quando não sou eu que estou com um problema no meu coração, as pessoas com quem eu me relaciono têm um problema no coração. A vida não é feita dessa forma que às vezes a gente pensa que se eu fizer tudo direitinho, as coisas vão acontecer tudo direitinho. Não, nós, a humanidade e a própria criação, como está escrito lá em Colossenses, estamos quebrados e toda a criação, como está dito em Romanos também, geme, espera, aguarda pela manifestação dos filhos e pela redenção de todas as coisas. O Senhor está reconciliando em Cristo, refazendo, remontando, curando, redefinindo, redimindo todas as coisas. Então, mesmo quando talvez você ache que você alinhou o seu coração, nós nos relacionamos com pessoas que não têm o coração alinhado. Então, o nosso desafio não é produto só dessas coisas exteriores, é produto do nosso coração quebrado. Então, o jardim perfeito deixa isso muito claro para nós, que o problema estava dentro e não fora, né? Agora, tudo isso que nós estamos conversando aqui é alimentado por uma cultura, há uma mente deste mundo que eu e você estamos inseridos.
E a ideia aqui não é fugir do mundo. Eu não creio numa fé escapista, extramundana, né? Eu creio que Jesus nos enviou para viver como Ele, na terra, no chão da vida, neste mundo, com os dramas deste mundo. E Ele nos deixou com uma notícia de que nesse mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter um ânimo bom, uma boa disposição, uma fé que é colocada em ação. Então, nós temos sido formados pela cultura que rege esse mundo, e muitas vezes sem perceber, para ter um desejo de autonomia insaciável. Eu e você crescemos ouvindo frases do tipo: se você não amar a você mesmo, ninguém vai te amar. Se você não cuidar de você mesmo, ninguém vai cuidar. Não dependa de ninguém para que você nunca fique vulnerável, para que você não precise de outras pessoas, ou então cuide-se, guarde-se, se proteja. O C.S. Lewis também é que dizia, né, que se você nunca quer ser ferido, ele dizia, então não ame ninguém. Porque assim que você entrega o seu coração para alguém, automaticamente você vai ser ferido. Mas a questão é que nós somos feitos para comunhão e nós não conseguimos, não é saudável, não é bom e é completamente adoecedor nós vivemos de forma isolada. Não há doença hoje que mata mais do que solidão. Isso está nas estatísticas, está nos livros, isso está sendo divulgado, é um problema mundial. A Inglaterra, por exemplo, criou um Ministério da Solidão. É uma agenda, um órgão dentro do governo para pensar esse tipo de problema. Então nós não fomos feitos para isso. Só que essas frases que nós vamos ouvindo da cultura, que prometem proteção, e é uma coisa que é muito antiga, né, na nossa vida, elas no fim não conseguem sustentar o que prometem. E esse é um problema da cultura desse tempo. Esse é o problema que Satanás quer trabalhar comigo e com você. É que aquilo que ele promete, ele não entrega. Então essas frases que vão ressoando na nossa vida nos enganam. No jardim, por exemplo, a proposta que foi feita, né, para o primeiro casal, que era uma proposta de liberdade, de autossuficiência, era uma afirmação de vocês podem ser como Deus, vocês podem não precisar mais depender dele, vocês podem ter autonomia, vocês podem ser a melhor versão de si mesmos, né? Vocês podem viver por si próprios, da sua própria cabeça. É uma promessa de expansão, é uma promessa de poder, mas é uma promessa não sustentável, né? São frases que prometem liberdade, mas que não entregam a liberdade. E aí, o que acontece depois disso é exatamente o oposto de liberdade, é vergonha, é esconderijo, é distância, fuga, quebra de relacionamento, né? Há um problema no isolamento, porque ao não estar com o Senhor, veio esse pecado, esse desejo de autonomia, de ser como Deus, de expandir, de ter poder, de finalmente ter a tal liberdade que foi ali vendida, foi promovida, mas o que a gente vê é quebra de relacionamento antes, quebra de relacionamento durante, quebra de relacionamento depois com o Senhor. Então, essas promessas são insustentáveis e não vão entregar o que você e eu muitas vezes desejamos. Então, apesar de isso ter acontecido lá no Gênesis, quando a gente olha para a nossa vida hoje, a promessa continua cantando no nosso ouvido. Ela ainda é vendida para nós hoje. Mas ela só tem uma roupagem bonita, uma boa embalagem. Ela também não cumpre o que promete. Na verdade, o que isso vai oferecer para você é isolamento disfarçado de proteção. Mas no fim você está sozinho. E sozinho a gente adoece. E eu quero caminhar aqui para a gente concluir, né, que é perceber onde é que Deus realmente está trabalhando. Porque isso muda a forma como nós devemos querer ser família, né? Porque Deus está trabalhando dentro de nós. O Senhor não está empenhado em melhorar o nosso ambiente ao redor. O Senhor está empenhado em melhorar a gente.
O Senhor está trabalhando no nosso coração. Muitas vezes a gente quer lidar com Deus do tipo, melhora o meu ambiente e eu te entrego o meu coração. E essas histórias bíblicas vão mostrando para nós que não resolve melhorar o nosso ambiente. Mesmo num ambiente perfeito, nós temos um problema interior. E é por isso que o Senhor não tem compromisso com o nosso ambiente. O Senhor está disposto a deixar o nosso ambiente derreter, desde que o nosso coração seja transformado. O Senhor não veio simplesmente consertar as nossas circunstâncias. O Senhor não promete que tudo na sua vida vai ser corrigido. O Senhor veio para transformar o meu e o seu coração. E é esse coração transformado, e não o ambiente perfeito, nem uma autonomia bem gerida, é que vai tornar a comunhão possível. Então, não é simplesmente ter o meu ambiente todo corrigido, ter a minha conta bancária bem preenchida, ter o meu projeto estabelecido, ter a estética que eu desejo, que vai fazer a minha vida andar bem. É ter o meu coração corrigido. É ter a minha bússola corrigida para apontar para o Senhor. Isso é uma coisa que só Ele faz. Eu e você podemos ter menos pressão financeira, podemos ter pessoas que nos afetam negativamente, elas distantes, podemos ter filhos que dormem a noite inteira, que obedecem ao que a gente diz, e ainda assim nós corremos o risco de reproduzir uma autonomia que rompe com pessoas como rompeu com o primeiro casal. Então, a mudança que importa não é externa, a mudança que importa é interna. E a ideia aqui, então, no fechamento dessa ideia, não é deixar para você uma fórmula, sabe? Faça isso como hoje em dia, né? Acorda às 5 da manhã, lê tal coisa, faz isso 15 minutos, faz aquilo 30 minutos, sai para correr, volta, toma banho no gelo e tal. Nada contra. Eu corro, 4 vezes por semana. Eu gosto de acordar cedo, eu tenho rotina devocional, nada contra. Mas se isso não estiver transformando o nosso coração, não adianta. Então, não é a questão de uma fórmula. O que eu quero deixar para você é uma pergunta. Vamos supor que, por um milagre, todas as suas pressões externas desaparecem. Tudo que está envolvido com finanças, com pessoas, com projetos, todo tipo de interferência, o cansaço que te aperta, tudo sai. Você acredita que a sua família ia rodar numa comunhão perfeita? Que você, junto com seus amigos, iam ter comunhão perfeita só porque as suas circunstâncias ao seu redor melhoraram? Ou será que existe dentro de você um desejo de independência, de autonomia bem guardado e que continua produzindo distância entre você e pessoas, entre você e a criação e entre você e o Senhor? Será que o meu e o seu caso não são iguais ao do primeiro casal, que mesmo estando num jardim perfeito, estamos com um drama no nosso coração e você talvez até vai à igreja, já é cristão há muito tempo, e você acha que você não tem mais essas tentações, mas pergunte-se a si mesmo, se hoje tudo ao seu redor resolvesse, você acha mesmo que as suas relações iam resolver, que a paz ia vir sobre você, que o seu cansaço ia sumir? Eu quero dizer que isso que nós estamos refletindo aqui não é um convite para que você espere que o seu ambiente mude, mas é um convite para você deixar que o Senhor transforme primeiro o que só Ele consegue transformar. Peça ao Senhor para Ele transformar o seu coração, para que você consiga viver um tipo de vida que, independente do ambiente, independente do que está ao redor, independente do quão contra você a vida ou as pessoas pareçam ser ou estar, você está com o coração alinhado em Deus e essas pressões exteriores não roubam a sua paz, essas pressões exteriores não roubam a comunhão do seu casamento, essas pressões exteriores não roubam a sua comunhão de amizade, essas pressões exteriores não roubam você de viver os projetos que Deus colocou no seu coração. Deixa o Senhor transformar primeiro o que só Ele pode transformar. E no próximo episódio, eu quero falar aqui sobre uma diferença sutil que está dentro desse assunto amplo de comunhão, família, desejo de autonomia, e é um assunto que às vezes parece que é muito igual e alguns acham que é a mesma coisa, que é o assunto família e parente. E no próximo episódio eu quero conversar com você sobre
como é que eles são diferentes, e um deles a gente recebe, e o outro deles é a gente mesmo que constrói, e que isso pode ser um problema. Então, eu te aguardo aqui no próximo episódio. Deus te abençoe.